Só vou comentar uma coisinha. Saudade também, viu, Fá? Tá sem webcam e sem microfone. Vamos fazer um fundo das webcams. Aí todo mundo que participa do estudo vai poder ganhar webcams. Pra gente todo mundo se ver. Oi, Alfredo. Tudo bom? Então, vocês viram que eu mandei... Só para contar para vocês como é que eu estou fazendo essa história do texto, né? Pode ser que alguém também que chegue também não entenda direito o que está acontecendo. A gente tem um texto que foi transcrito pela Iris, né? Mas eu estou revisando e completando. Tem muitos pedaços que ela, por alguma razão, ela não colocou. Então, eu estou fazendo isso aos poucos. Não consigo fazer também, né? Pegar o retiro inteiro. E é delicioso fazer aos poucos também, né? Então, eu vou mandando o texto sempre atualizado. Toda vez que a gente tiver um estudo e que eu tiver feito alguma parte que a gente possivelmente vai usar, eu vou mandando o mesmo arquivo, só que ele vai crescendo. Até que chegar no fim, ele vai estar completo. Aí eu vou mandar para a Elo vai revisar, e aí a gente vai ter um texto perfeitamente revisado, né? Para quando a gente quiser fazer o estudo outra vez. Porque sempre essas coisas acontecem, né? Não sei se vocês repararam, mas fazer o retiro uma vez só não é suficiente. Depois estudar mais uma vez não é suficiente. Mais 2 vezes não é suficiente. A gente vai estudando tudo de novo. A gente daqui a pouco vai achar que nunca viu aquilo, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, assim. Mas por fim, vocês vão receber esse arquivo crescendo. Então, eu vou sempre falar a partir de onde que ele está atualizado, para quem quiser imprimir, imprimindo, não imprimir tudo de novo, né? E claro que vocês podem dar uma olhadinha até onde vocês imprimiram, mas para mim é mais fácil falar, olha, vocês imprimem quem quiser a partir da página 18, nesse caso, desse último arquivo aqui. Tá bom? Vou falar até onde que a gente parou, sei lá, uma coisa assim. Depois, a partir de quando que é para imprimir. Eu mandei também, a Paty, ela editou o áudio daquela prática que a gente fez na semana passada, da chuva de bênçãos, com o áudio do Lama no fundo, né? Que foi meio tradução simultânea, assim, tradução consecutiva, né, na prática. Aí a Paty editou o áudio, eu mandei para vocês também. Se tiver problema para baixar, me avisa. Eu mandei também um pedacinho do livro do Shagdu Rinpoche, aquele do Nondro, que a minha irmã mostrou semana passada, só um pedacinho das práticas das meditações dos 4 pensamentos transforma a mente, que a gente usou no outro retiro que a gente fez 2 anos atrás. Tá bom? Mandei tudo isso no e-mail para vocês. Mandei também o link de onde que estão todos os nossos estudos. Fui mandando as coisas para vocês, assim. Sugestão é vocês fazerem uma pastinha e colocando lá. Tá bom, chuchus? Então, e o outro, não, antes de começar, você mandou um e-mail também convidando a gente para uma nova um curso, parece que serão 2, 3 meses. Não é exatamente para esse grupo, né, Darcy? É para o grupo daquele estudo do... Eu não entendi. Né? Lembra que a gente fez um grupo... Sei, do CIB. Do CIB. Então, mandei para aquele grupo, mas são 8 encontros que a gente vai fazer. Né? Tá. Mas bom, para quem quiser saber, eu ainda não estou divulgando amplamente, porque eu não queria que fosse um grupo pequeno. Mas claro que esse grupo está convidado também, se quiser, né? A gente vai fazer uma série de 8 encontros, estudando mais profundamente as 4 aplicações da atenção plena, numa visão mais theravada, né? Menos Dzogchen, do jeito que a gente estuda aqui, né? Quer dizer, é porque não daria para mim, né? Já a visão theravada é um pouco mais experiencial, assim, mais próximo. E é a gente vai estudar as bases, né? Os fundamentos das práticas das 4 aplicações de atenção plena de um jeito muito legal, assim, que eu tive que estudar e adorei, e então estou querendo compartilhar, né? Então, quem tiver interesse, quiser me perguntar depois, eu posso mandar. Mas obrigado. Estou te esperando, você especialmente. Viu? A Kátia quer, tá bom, vou mandar. É um curso mesmo, desse aí, de 8 semanas, mas eu mando. Então, vamos lá, vamos começar com as preces. E a prática a gente vai ainda fazer a mesma, desse mesmo vídeo, né? Então, a gente faz as preces, na sequência a gente já engata na prática, tá bom? Então, vamos lá.
Namo Lama Deshe Dupeku Goncho Songi Ranjila Dardang Dodru Semchenan Jancho Adu Gyapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, na natureza das três joias, eu juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Semkedroa Kodonto Lama Sangyedraveni Velagadu Trimleki Droa Danchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Hum again yugi no jansan pema gesar dompola yaten chogi ngadruni pema june shesuda cordo candro mampeco keki jesuda drugi jingi lapti sheksu so guru pema sidi. Na fronteira noroeste de Indiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padma Sambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daqueles. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Sustentando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, nós vamos então receber as 4 iniciações. Quem quiser melhorar um pouco a visualização, estou compartilhando essa tela. De imaginar as 3 sílabas, os 3 pontos. Então, sustentando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, de um ponto na fronte de Guru Rinpoche, numa sílaba Om branca. Na fronte de Guru Rinpoche parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça.
Permeia todo o nosso ser, purificando todas as ações negativas e obscurecimentos de corpo. Plantando a semente para a liberação Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche. Parte uma luz vermelha que penetra pelo topo, pela nossa garganta, permeia todo o nosso ser, purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de fala. Plantando a semente para a liberação do Sambhogakaya. De uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração, purificando todos os obscurecimentos de mente. Plantando a semente para a liberação do Dharmakaya. E dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem então as 3 luzes simultaneamente. Entrando pelos nossos 3 pontos simultaneamente, purificando ações negativas, obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. O Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, se dissolvendo em luz. Penetra pelo topo da nossa cabeça, se estabelece no nosso coração. Nós nos tornamos indivisíveis de Guru Rinpoche em corpo, fala e mente. E com essa qualidade, então, nós podemos agora mudar de posição. Adote uma posição que seja confortável. E nós passamos então para a prática. We begin by letting the awareness descend into the body right down to the ground. Nós iniciamos permitindo que a consciência desça pelo corpo até o contato com o chão. To the earth element, the sensations where your body is in contact with the floor, the seat, or your cushion. Aos elementos, as sensações do elemento terra, onde o seu corpo está em contato com o chão, com a almofada, com o colchonete. Rest your awareness in a purely witnessing mode without thinking about or visualizing anything. Deixe sua consciência no modo de testemunhar, sem pensar a respeito de nada e sem visualizar coisa alguma. And from moment to moment, simply be aware of these sensations of firmness, solidity, corresponding to the earth element. E a cada momento, apenas tome consciência das sensações de firmeza do elemento terra. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the entire space of your body, right to the crown of the head. Como uma fragrância preenchendo uma sala,
Deixe que a sua consciência preencha todo o espaço do corpo, da base do chão até o topo da cabeça. Be mindfully aware of the tactile sensations arising throughout this entire field. Esteja plenamente atento às sensações táteis que surgem em todo esse campo. But without thinking about the body, without visualizing the body, just attend to the bare tactile sensations. Mas sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Apenas esteja consciente das sensações diretamente do corpo, das sensações táteis diretas do corpo. As you experience your body, you may detect areas that feel tight or constricted. Conforme você sente o corpo, pode ser que você detecte áreas que estão mais tensas, mais contraídas. For many people, this will be in the shoulders, the base of the neck. Para muitas pessoas, essa tensão está localizada nos ombros ou na base do pescoço. As the breath flows in, gently attend to these tight areas, and as you breathe out, surrender your muscles to gravity. À medida que o ar entra, tome consciência dessas áreas. À medida que o ar sai, deixe que seus músculos se rendam à gravidade. Bring your awareness to the face, where a lot of tension often accumulates. Traga sua atenção para os músculos da face, onde muita tensão se acumula. Soften the muscles around the mouth. Solte os músculos ao redor da boca and the jaws. Solte as mandíbulas. Let your forehead feel open and spacious. Sinta sua testa aberta, espaçosa. A sense of spaciousness between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os próprios olhos. In general, rest your body in a posture of ease, of comfort, relaxation. Deixe o seu corpo, de uma forma geral, em uma postura de conforto e relaxado. And insofar as you do feel comfortable, you should find it quite easy to remain very still during the brief duration of this 24-minute session.
E já que você se sente confortável, é fácil manter o corpo imóvel durante essa curta sessão de 24 minutos. Let your spine be straight. Deixe sua coluna ereta, Your sternum just slightly lifted. o osso externo levemente elevado, Your abdominal muscles loose and relaxed. os músculos abdominais soltos e relaxados. So when the breath flows in, you feel your belly naturally expand. As the breath flows out, the belly contracts. E assim, naturalmente, quando o ar entra, a sua barriga se estende e à medida que o ar sai, ela volta a se relaxar. In this way, settle your body in its natural state. Dessa maneira, estabeleça o seu corpo em seu estado natural, A state of dynamic equilibrium, um estado de equilíbrio dinâmico, balance between relaxation and vigilance, um equilíbrio entre relaxamento e vigilância, and sustained with stillness. e sustente-o com quietude. And then we settle the speech in its natural state. Então, nós estabelecemos a fala em seu estado natural, Which is one of effortless silence. que é de silêncio sem esforço. Outwardly, you've already accomplished this, but inwardly, in terms of the speech of the mind, it's not so easy. Externamente, nós já realizamos esse silêncio, mas internamente, em termos de fala da mente, isso não é tão fácil. To facilitate this effortless inward silence, you settle the respiration in its natural rhythm. Para facilitar esse estado interno de silêncio, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. This means to allow the breathing to flow effortlessly without any type of control or impediment. Isso significa permitir a respiração fluir livremente, sem qualquer tipo de controle ou impedimento. The key to this is the out-breath. A chave para isso é a expiração. With each out-breath, relax more and more deeply in the body, letting go. A cada expiração, relaxe mais e mais dentro do corpo, soltando, deixando ir. With each exhalation, release the breath and continue releasing and releasing until there's nothing more to release. The breath is all flowed out. A cada expiração, solte o ar cada vez mais. Continue soltando até que não haja nada mais para expirar. And with each
out breath, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them dissolve back into the space of the mind. E a cada expiração, solte qualquer pensamento, qualquer imagem que tenha surgido na mente, deixando que se dissolvam novamente no espaço da mente. And after you fully release the breath, simply relax without exerting yourself to draw the breath back in. Depois que você liberar completamente o ar, apenas relaxe, sem a necessidade de puxar o ar. Let the breath flow in effortlessly as it flowed out effortlessly. Deixe o ar entrar sem esforço, da mesma forma que ele sai sem esforço. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respire tão sem esforço como quando você está dormindo profundamente. And whether the in-breath is long or short, deep or shallow, just let it be without interfering or seeking to regulate it in any way. Não importa se a inspiração ou a expiração estão longas ou curtas, profundas ou superficiais. Deixe a respiração ser como é. And finally return to the subtlest challenge, and that is settling the mind in its natural state. E agora então nós tomamos o desafio mais sutil, que é estabelecer a mente em seu estado natural. For the remaining moments or minutes of this session, allow yourself the freedom to release all concerns about the future and the past, just for a short time. E pelos próximos minutos dessa sessão, permita-se liberar todas as preocupações com o passado e com o futuro, só pelo curto período desta sessão. Carefree, let your awareness come to rest effortlessly in the present moment. Sem qualquer preocupação, deixe a sua consciência repousar sem esforço no momento presente. Free of the grasping of desire and aversion, hope and fear, let your awareness be still. Livre das fixações ao desejo, à aversão, deixe a sua consciência repousar em quietude, sem expectativas e nem medos. Without needing to enhance the clarity or vividness of attention, let your awareness rest in its own natural luminosity. Sem a necessidade de intensificar a clareza ou a vivacidade, deixe que a sua consciência repouse na sua luminosidade natural.
relaxed, still, and clear. Relaxada, quieta e clara. And simply rest there, maintaining this flow of mindful awareness, resting in the present moment. E simplesmente repouse, mantendo a consciência presente, relaxada no momento presente. Maintain this flow of mindful presence without being distracted outwards to any appearances, either sensory or mental. Mantenha a consciência livre de qualquer distração, quieta, sem qualquer distração interna, externa de qualquer aparência. And maintain this flow of mindful awareness without grasping to or identifying with any subjective mental impulse. Mantenha o fluxo de consciência livre de qualquer distração com elementos internos, estímulos internos. Sustain the stillness of your awareness. Sustente a quietude da consciência. In the midst of the movements and appearances, Em meio ao movimento das aparências. and in the midst of the subjective impulses of the mind, such as thoughts and memories, desires. Em meio aos impulsos subjetivos da mente, como emoções, pensamentos, impulsos. That these movements of mind and appearances flow while sustaining the stillness of your own awareness. Deixe que os movimentos dessas aparências externas e internas continue e a sua consciência se mantém quieta. And clearly recognize in your own experience the distinction between the stillness of your awareness and the movements of the mind and of appearances.
Reconheça claramente na sua própria experiência a diferença entre a quietude da sua consciência e o movimento das aparências. And let's bring the session to a close. Assim nós encerramos esta sessão. Tudo bem, amores? Um comentário, pergunta, reclamação? Então, tá bom. Então, esse tema das aparências, né, ele vai ser recorrente, assim, durante todo o retiro. A gente nem precisa se preocupar, mas a gente vai aprofundar bastante a discussão das aparências, né, da quietude, da consciência, o movimento das aparências. Mas, por enquanto, a gente está nas preliminares, né, comuns. Então, a gente até agora viu as duas primeiras preliminares, que são impermanência e karma. Agora, a gente vai passar para o terceiro e último ponto. Então, o do John Limpa, ele junta 4 pensamentos transformadamente em 3, né? Então, primeiro ele deixa igual, impermanência, vida humana preciosa e impermanência, né? Agora ele vai juntar karma e sofrimento. Então, primeiro é vida humana preciosa e impermanência, né? Os primeiros 2 ele mantém do jeito que é. E agora ele vai juntar no terceiro ponto karma e impermanência. Karma e sofrimento. Dukkha. Né? Então, vamos lá. Então, a gente está na página 15. A gente parou a semana passada. E agora, então, ele passa para o terceiro e último ponto. Ele traz essas grandes imagens do Tibete nômade. Então, lembra que sempre que está em negrito no texto é porque é o texto raiz, né? E o que não está é comentário do Lama. E também na vasta, ilusória e delusiva planície de emanações e transformações, lunáticos descuidados cavalgam corcel cego e selvagem da preguiça espiritual. E sem as rédeas para controlá-lo, eles o açoitam vez após vez com o chicote da negligência. Que catastrófico, né? Que é esse trecho. Não sei se ele está se referindo às planícies nômades do Tibete ou à Bolsa de Valores em Manhattan. Né?
Mas, na perspectiva do John Limpa, que é desperto, né, que é o Vidyadhara, as atividades em um ser comum parecem insanas. Tem um errinho aqui. Eu estou fazendo teu trabalho aqui, viu, Elo? Eu estou me corrigindo aqui. Tanto drama, esperanças e medos, tragédias e sucessos, e tudo desemboca em lugar nenhum. Tem um errinho aqui. Hoje eu estava indo buscar meus sobrinhos e a gente passou no Sambódromo, né? Aí a gente olha aqueles carros alegóricos ali, tomando chuva, virando lixo, né? Não sei nem bem o que vai acontecer com aquele monte de carro alegórico ali. Mas é isso, né? É o seu retrato. Nada contra o carnaval. Acho carnaval maravilhoso, as pessoas adoram e tudo mais. Mas é um esforço, né? Mas é a própria vida. É um próprio retrato da vida, né? Tanto drama, esperança, medo, tragédia, sucesso, tudo para desembocar em lugar nenhum. Só leva ao envelhecimento, doença e morte. E desse ponto você começa tudo de novo. Ai, que drama. Não sei nem porque eu tô rindo, devia estar chorando. Assim, embora tenha havido um tempo em que poderiam ter semeado uma colheita duradoura para todas as suas vidas, tiveram essa oportunidade, desta vinda em diante eles serão implacavelmente empalados. Empalação é um método de tortura e execução, pelos raios pontiagudos da roda do Sansara e dos estados miseráveis da existência. Novamente vemos a tendência de se fixar a coisas que são instáveis e passageiras como sendo estáveis e duradouras. Isso acontece até com a nossa própria identidade como seres humanos. Facilmente nos leva a pensar, eu sou um ser humano, aqueles são animais, mas são totalmente diferentes de mim. Essa mosca é tão diferente de mim, eu sou tão mais esperto, vivo mais tempo, né? Ainda bem que não sou uma mosca. Mas a única coisa que nos torna humanos é o corpo humano. E por quanto tempo que ele vai durar? Quando você entrar no bardo, né, no bardo da morte mesmo, quando a gente fala, existem 6 bardos, né? Mas quando se fala bardo, normalmente se refere ao bardo da morte, né? Quando você já morreu, né? Quando você entrar no bardo, não é mais um ser humano. Você pode se tornar qualquer coisa. Então, que tipos de sementes você tem plantado? Nesta mesma vida, você pode ter vivido de tal modo que colherá frutos por todas as suas vidas futuras até a iluminação, sem interrupção. É possível. Sem interrupção, daqui até a iluminação. Mas se tratarmos isso de forma casual, assumindo que nas próximas vidas encontraremos os lamas novamente e teremos uma vida humana preciosa, isso é fantasioso. Então ele fala, né? A gente podia ter usado esse tempo para plantar essas sementes que a gente ia colher fruto o resto das nossas vidas até a iluminação num cruzeiro, assim, né? Sem ter renascimentos inferiores outra vez. Mas a gente tá fazendo isso mesmo? Perguntinha desgraçada. Então, essa coisa da mosca, né? Eu lembro do Dalai Lama. Tem um vídeo que o Dalai Lama. O que será? Não sei se é o Alan Wallace que conta, ou um vídeo do Dalai Lama, que ele fala que a diferença entre ele e a mosca. O Dalai Lama falando, a diferença entre eu e essa mosca é que eu tenho hoje mais conhecimento do que essa mosca, portanto, tenho mais responsabilidade. Ele tá vendo umas mosquinhas brigando por alimento, assim. Abelha, não lembro bem. Mano, quebrando pau, assim, por causa de alimento. Comida, né? Daí ele fala que a gente pode olhar para a mosca com um senso de superioridade, né? Isso é muito melhor. A gente ficar brigando por alimento. Mas que a gente, por de fato ter, né, uma capacidade intelectual com esse corpo, com essa mente nossa, né, de humanos mais sofisticada, a gente, por outro lado, tem mais responsabilidade. De uma mosca não se espera muita coisa. Que ela brigue por alimento, karmicamente aquilo não é tão negativo como se a gente fizer isso com a nossa capacidade, com os nossos recursos, né? Ele fala que a diferença é brutal em termos de capacidade, entre aspas, né? Vocês entendem, né? Capacidade instalada, né? Mas também de responsabilidade, né? Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Bom, energias kármicas ferozes os aprisionam e eles não têm para onde escapar e são arremessados de uma vida a outra. As pessoas que não sabem muito sobre reencarnação podem ter a sensação de que poderão escolher para onde vão e quem serão no próximo renascimento. Mas acho que vão poder planejar isso, né? Na visão budista não é bem assim que acontece. Os renascimentos acontecem como resultado de sementes kármicas, né? Para o bem e para o mal.
Se a gente não tem muito controle nem sobre o que a gente vai pensar hoje de noite, né? Quanto mais... Na próxima vida eu quero ser um astro de cinema, depois quero ser muito rico, depois uma grande atleta. Eu vou escolher o que quero ser. Qual foi a última vez que você escolheu o sonho que teve? Sempre essa comparação do sonho é importante, sabe? Tipo, lucidez no sonho. Se a gente não tem lucidez no sonho, a gente não vai ter lucidez no bardo. Já perguntei pelo Massantem, já perguntei pelo Wallace. Não vamos ter lucidez no bardo, né? A gente vai ser arremessado. Vai ser lançado como a gente foi, né, até agora, assim. Mas não que seja uma total desgraça, pode não ser. Pode ser que a gente tenha acumulado muitos méritos, né? E a gente tenha relacionamentos positivos. Mas a gente vai ter como direcionar isso, né? Se hoje a gente não tem, por exemplo, lucidez no sonho. Então, quando foi a última vez que você controlou, escolheu o sonho que você ia ter? As impressões kármicas germinam, as sementes germinam, e você é arremessado para dentro de um sonho. Você anda no sonho completamente deludido, achando que você é aquele do sonho, e aí tudo termina e você morre. Fica inconsciente outra vez, em seguida é jogado em outro sonho e pensa, isso aqui é o que eu realmente sou. Né? Em cada um desses 8 sonhos, mais ou menos, que a gente tem durante a noite. Acontece a mesma coisa. Vou ver uma longa vida, vou comprar um seguro de vida, e aí tudo acaba outra vez. Então, samsara existe? Sim, toda noite. É um microcosmo de uma coisa maior. Se você praticar com afinco, poderá escolher. Você escolhe com sabedoria e com compaixão. Se não, será só arremessado pelas suas próprias propensões. É isso que vem acontecendo, né, com a gente. E com todos os seres, né? Bom, daí... Mas o que o Lama fala sempre, assim, é que a gente pode entrar no caminho. Ele sempre fala essa coisa, essa palavra marga, né? Ele vai falar em algum lugar aqui, de novo, né? No retiro. Quando a gente entra no caminho, então, é que a gente está nesse processo que não tem mais volta, né? Que ele fala aqui. Que a gente pode colher frutos por todas as nossas vidas futuras até a iluminação. Quando a gente entra no caminho de verdadeiro, né? Dos bodhisattvas, que a gente tem consegue unir shamatha com vipassana, então a gente não volta mais para trás. Então pode durar um tempão, pode demorar um tempão ainda, né? Mas vai ser uma coisa contínua, né? A gente não voltaria mais para trás. Isso já é uma boa coisa, né? Quando esse tempo chegar para você, quer dizer, quando você morrer, você não vai ter liberdade. Em vez de pensar se há alguém que possa protegê-lo quando chegar a esse grande buraco de fogo de sofrimento, abandone o fingimento humano e a busca pelas coisas desta vida. Esse é o terceiro ponto. Esses 3 pontos são o campo do Dharma sublime, a base da prática autêntica do Dharma, a exortação para alcançar a liberação e o único guia, guardião e mentor espiritual para afastá-lo dos caminhos que descem para as masmorras do sofrimento do samsara e dos estados miseráveis da existência. Esse é o seu refúgio. Esses 3 pontos são o seu guru. Isso seria suficiente para, né, para ele poder... poder surgir o espírito de emergência, que é comumente traduzido como renúncia e zelo espiritual, entusiasmo pela prática, daqueles que não possuem esses 3 pontos, são como o orvalho no verão. Então, não tem esses 4, né, no caso aqui, 3 pensamentos que transformam a mente. Esse transformam a mente é justamente o ponto da renúncia, né? Você transforma a mente originalmente no tibetano, eu acho, no sânscrito, esse transforma a mente tem o sentido de girar nossa mente 180 graus. Então, da direção do samsara para a direção da iluminação, né? Então a gente pode ir cultivando isso com o tempo. A gente não faz isso de uma vez só, né? A gente, com o tempo, os 4 pensamentos transformam a mente, pronto, acabou. Vou agora, renúncia perfeita, não quero mais saber de samsara, daqui para frente agora só... Não é assim, né? A gente vai cultivando devagar, mas o ponto da renúncia verdadeiramente, assim, esse distanciamento dos brilhos do samsara, né? Não que a gente vá sair do mundo, largar todo mundo, não é isso, né? A renúncia interna, que é muito mais complicada do que a externa, né? Renunciar internamente é mais profundo, né, do que renunciar externamente, né? Tanto que, não sei se todo mundo assistiu, mas tem um filme muito maravilhoso chamado Samsara. Tem 2 samsaras, né? Tem um que é a história de um monge que passa um retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias. Alguma coisa aqui na minha mesa. Caiu alguma coisa aqui, né? Eu fiquei batendo. Então ele faz o retiro, depois ele sai, os bichos tudo
brota tudo outra vez, né? Ele se atrapalha completamente de novo, né? Porque a renúncia externa, ela não necessariamente ela é acompanhada da renúncia interna, né? E a renúncia interna é mais importante, na verdade. O Lama sempre fala isso, tudo que te impede de praticar hoje vai te impedir quando você entrar em retiro. Então, melhor não se enganar, né? Não acha que entrar em retiro vai resolver tudo, né? Que entre o corpo, entre a mente, entre o coração, todo mundo junto em retiro. Não necessariamente, né? Às vezes entra só o corpo, né? Depois, a atrapalhação volta toda outra vez. Faz 40 anos que eu ensino, já vi isso muitas e muitas vezes. Se algo dá errado na vida de alguém, eles parecem desenvolver renúncia, fé e devoção genuínas. Pensam, não há nada além do Dharma. Até que encontra um namorado novo. E assim o Dharma fica em segundo plano. Só para quando sobra tempo. De repente surge uma oportunidade de trabalho e eles dizem, nossa, era exatamente o que eu queria. É nisso que eu quero me aprimorar. E o Dharma fica para depois. Primeiro eu quero fazer isso. Quero ter sucesso, quero ser alguém na vida, não quero ser um esfarrapado do Dharma. Já vi isso muitas vezes. O Dharma parece magnífico em um momento e no próximo se torna nada. Como se dissessem, o Dharma foi um sonho bom por um tempo. Depois esquecem tudo. Uma amnésia. As aparências do Dharma são tão lindas, né? O mala, a roupa tibetana, os gestos, os pujas, as recitações, o tempo, os pedidos por iniciações, ó, lama, lama. Mas aí tudo acaba. Um ano depois não se lembra de nada. Então sua prática do Dharma persistirá por toda a vida e vida após vida, ou ela será só um arco-íris no céu, que desaparece sem deixar rastro? Era uma pergunta isso. Então, sua prática do Dharma persistirá por toda a vida e vida após vida, ou ela será só como um arco-íris que aparece e desaparece sem deixar rastro? Então, esses 3 pontos que determinam se é um Dharma autêntico ou um pseudo-Dharma. Ele resume esses 3 pontos no seguinte verso. Ei, você aí! Indivíduos dotados com karma e boa fortuna obtiveram uma vida de liberdades e oportunidades de vida reunião e ao amadurecimento oportuno de um nexo causal de conexões fortuitas de karma e preces. Então, o resultado que a gente tem hoje na nossa vida, ele é um nexo causal, né? É uma reunião de causas e condições formado por karma e preces. Isso é uma coisa importante, a coisa das preces, né? Não é só karma. Uma vez o Lama ficou me explicando isso. Porque a gente fica pensando, por que eu fico rezando, né? Que isso, né? Isso tem um poder, são as bênçãos, né? Que também tem um... Elas também compõem essas causas e condições, né? As bênçãos que a gente recebe por estarmos abertos à aspiração, à intenção iluminada de Guru Rinpoche, né? Então, Guru Rinpoche, todos os Budas, eles se manifestam desse jeito, né? Só assim, tentando empurrar a gente, gritar na nossa orelha, tentando nos encaminhar. Se a gente se abre para escutar isso, né? Para seguir, para receber, isso compõe esse conjunto, né, de causas e condições. Então, o resultado da vida que a gente tem hoje, como ele está dizendo, é devido à reunião, né, conjunto, e o amadurecimento oportuno, quer dizer, chegou a hora, né, dessas sementes amadurecerem, de um nexo causal, de uma série de causas e condições e conexões de karma e preces. Os frutos daquilo que foi semeado anteriormente estão sendo consumidos agora. Isso é importante também. Se a gente tem hoje uma vida confortável, né? Se a gente encontrou o Dharma, se a gente está aqui estudando, né? A gente está consumindo o bom karma que a gente cultivou no passado. Mas as alegrias e tristezas reservadas para o futuro dependem de você. Então, por enquanto, a gente está gastando os créditos, né? E estamos acumulando, ou não, né? Mas o fato é que a gente está gastando crédito agora, né? Se estamos acumulando ou não, é outro papo. As aparências desta vida, incluindo amigos e tudo que o circunda, são semelhantes aos sonhos da noite passada. E esta vida passa mais rápido do que o clarão de um raio no céu. Não há fim para esse trabalho sem sentido. Isso é verdade. Quando falamos de atividades mundanas, você sempre acha que vai terminar. Mas aí aparece outra coisa. E as outras coisas aparecem até o momento de sua morte. Não tem fim. Não tem fim. Uma vez eu estava conversando com ela e falando assim, eu acho que o que mais me preocupa, né, com relação a entrar em retiro e tal,
são as confusões da minha família, né? Não desta parte da família, né? Mas uma outra parte da minha família, né? Aí eu falei assim, Genê, essas confusões não têm fim. Simples assim. Não tem fim. E é fato, não tem fim. Né? Não tem fim. Então, se isso for, né, se a gente esperar acabar para acontecer alguma coisa, melhor achar uma outra estratégia, né? Não tem fim. Que piada preparar-se para viver para sempre. Onde quer que nasça, seja nas alturas ou nas profundezas do Sansara, o grande laço do sofrimento o prenderá com firmeza. Obter liberdade por si mesmo é tão raro como uma estrela à luz do dia. Portanto, como seria possível praticar e atingir a liberação? Essa é a encruzilhada a qual ele se referia. Como isso é possível? O que eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir para praticar e atingir a iluminação? Né? Lembra daquela discussão da encruzilhada? Pode ser que a gente tenha esse desejo genuíno de seguir o Dharma, mas tem um ponto que a gente não sei para que lado que eu vou, não vou, né? Então, nessa encruzilhada, a gente de verdade precisa de orientação e precisa de apoio. Né? A raiz de todo o treinamento da mente e das instruções práticas é plantada pelo conhecimento da natureza da existência. Não há outra forma. Se temos um sonho não lúcido atrás do outro, com sonhos bons, ruins, etc., e isso acontece repetidamente, como que nós nos libertaremos disso? A gente pode ter a ilusão, né, de que a gente... De novo, essa metáfora dos sonhos, ela sempre funciona. Porque, assim, a gente não pode desejar ter sonhos cada vez melhores, né? Cada vez menos pesadelos, né? Isso não tem essa lógica toda, né? De acumulação, né? A gente precisa aspirar mesmo é acordar, né? Não é ter sonho positivo, sonho, né? Sonho bom, né? É acordar. Acorde dentro do sonho. Conheça a natureza da realidade do sonho como um sonho. Então você será livre mesmo que o sonho continue. Quando perguntaram ao Buda se ele era humano, ele respondeu: não, eu sou desperto. Ele estava ali, né? Estava lá fazendo o papel de um humano, de um Buda que estava dando ensinamentos, mas ele não estava ali, na verdade, né? Ele não estava no sonho, ele estava acordado dentro daquele sonho, né? Só estava naquele sonho para conversar com as pessoas que achavam que estavam acordadas ali, mas que estavam sonhando. Né? Eu, um velho vagabundo, sacudi minha bolsa de medicante e foi isso que saiu. Então, quando você lê, reflete, entende o que ele diz, quando você integra o que ele diz à sua vida, você saberá com mais e mais clareza se ele está desperto ou se ele é só uma velha marmota hibernando. Porque ele fala, né, no início do texto, né, dessa introdução, que ele, justamente para nos instigar a desafiar, né, tudo que ele fala, a não aceitar como se fosse uma coisa dada, assim, né? Então ele fala, pode ser que eu seja um Buda, pode ser que não, pode ser que eu seja só uma marmota, né? Então ele faz esse jogo, assim, justo para manter a gente desafiando, né, tudo que ele diz. Mas por enquanto isso aqui foram só as preliminares comuns, né? Mas eu fico sempre muito impressionada com essa visão, né, de o Sansara ser um tipo de tipo da gente enxugando gelo, não sei, assim, mas né, a gente se constrói um monte de coisa, e dali, quando aquilo por fim passa, aquilo não tem mais nenhuma substancialidade, não é nada diferente de um sonho. Ele sempre conta a história, acho que a gente já até comentou nesse estudo, inclusive, dos pais dele, né, que viajaram, fizeram muitos cruzeiros e tal, viajaram o mundo inteiro, fizeram, sei lá, mais de 150 cruzeiros, uma coisa assim. E, no fim, todas as memórias que eles tinham daquilo tudo, não tinha nenhuma diferença de eles terem sonhado com aquilo tudo, né? Então, essa natureza, né, onírica da nossa experiência no Sansara, ela é tão impressionante quando a gente olha desse jeito, né? Ao mesmo tempo, a gente está ainda tentando, né, dar conta das coisas todas, né? A gente ainda fica tentando fazer dar certo de algum jeito. Né? É isso. Uma boa reflexão sempre, né? Tudo bem, chuchus? Ninguém quer falar nada, comentar, brigar comigo?
Vamos animar esse negócio, tá muito facinho aqui. Ah, agora ele vai fazer um comentário sobre uma prática que eu acho que a gente vai, na sequência, né, do estudo. Acho que a gente vai deixar para semana que vem. Semana que vem a gente vai voltar, a gente vai fazer essa prática aqui, né, do vídeo 2. Agora a gente vai passar para o vídeo 2. Acabou o primeiro vídeo, né, da tarde, do primeiro dia de retiro. A gente vai passar para a noite, de perguntas e respostas, né? Mas ele começa com uma prática. Geralmente, acho que todas as próximas noites prática é em silêncio, mas essa primeira noite ele começou com uma prática. Depois ele comenta a prática, mas a gente vai deixar isso para fazer semana que vem, junto com a prática. Certo? A gente vai passar para a página 19. Tudo bem? Então tá. A primeira pergunta que ele respondeu nesse retiro foi uma coisa muito tocante, assim, porque era um caso de uma amiga nossa, assim, minha amiga do Facebook, eu nunca encontrei com ela. Mas a gente se conhece, assim, né? Ela mora nos Estados Unidos e ela perdeu um filho, né? De uma forma muito triste, assim. A menina estava andando na linha do trem com música e foi atropelada pelo trem. Assim, morte estúpida, né? E até hoje ela não se orientou direito ainda. Ela, muito sofrimento. Ela não, até hoje ela tem muita dificuldade de, né? E nesse dia, a gente estava transmitindo, né, o retiro, nesse ano a gente transmitiu desde o começo, então ela pediu para mim no Facebook para fazer essa pergunta para ele. Aí eu mandei para ele e foi a primeira que ele respondeu. Então ele começou falando a pergunta sobre nascimento, morte, ligações kármicas e como lidar com a morte de alguém querido, né? Era essa história dela, né? Começando com uma pergunta feita a mim pela internet, que é relevante a todos nós e é relacionada à morte. Então, quando pensamos em nascimento como um casal dando à luz a um bebê, nós celebramos. Ou seja, pensamos nisso como algo bom. Quando nós pensamos em morte, o que aconteceu? É perda, sofrimento, né? Esse é um pensamento muito estreito. Essa forma de pensar em nascimento e morte desse jeito, né? É muito raso, né? A concepção de um bebê no útero da mãe corresponde à morte de um ser nobardo, que se tornou um ser humano. É um ciclo, né? Então, quando a gente, na nossa visão comum, a gente esquece essa parte da história, ainda que a gente saiba. Quando a coisa pega na gente, a gente esquece. A gente tem a tendência de esquecer. A gente perde essa visão mais ampla, né? De como que a gente transmigra, como é que é essa sequência de mortes e renascimentos. Então, quando o bebezinho é concebido, foi um ser que estava no bardo, que entrou no bardo do vir-a-ser, e aí vai se preparar para ter um outro renascimento humano. É isso que está acontecendo, né? No momento do nascimento. O nascimento é morte do que precedeu. Então, o que precede o nascimento, né? Como ser humano, como um ser, é o bardo, né? É o ser do bardo. Esse ser morre e nasce, né? Como um ser humano. Essa é a visão mais comprida da coisa, né? E morte é o nascimento daquilo que acaba de começar. Morre o ser do bardo e começa a vida humana, né? Nós pensamos de forma muito limitada ao achar que a morte é o fim. Na natureza como um todo, nada termina, no sentido absoluto do termo. Nada é absolutamente eliminado. Isso não é natural. Não é da natureza da realidade ser algo e este algo tornar-se nada. Isso não acontece. Se alguém que amamos morre, é claro que nós ficamos tristes. Aquela pessoa era tão cheia de vida e agora está morta. Especialmente uma criança. Nós pensamos, nossa, essa criança tão cheia de vida agora está morta, ela nunca vai ser uma adolescente, ela nunca vai ter uma vida adulta, aquela existência, né? Era cheia de vida e agora ela se foi. Mas isso não é verdade. Quando as pessoas que amamos morrem, elas não deixam de existir simplesmente. Elas seguiram adiante. Elas não se transformaram em nada. Na física, isso é uma verdade comum. Se você tem uma configuração de massa e energia, isso nunca se transforma em nada. Sempre se transforma em outra coisa.
E a consciência é tão natural e enraizada na realidade quanto as configurações de matéria e energia. Portanto, quando alguém morre, ele segue adiante, ele muda de configuração. Era um ser humano e se transforma num ser do bardo. Fica em trânsito por um período curto e, dessa forma, toma outra configuração. Isso é a visão mais natural de consciência. Acreditar em qualquer outra coisa é acreditar em algo que é contrário à natureza. Espaço-tempo nunca se transforma em nada. Matéria e energia nunca se transforma em nada. E consciência nunca se transforma em nada. Especialmente quando há uma forte conexão com mãe e filho, um casal que ficou junto por longo tempo, amigos de décadas, irmãos muito próximos. É uma conexão kármica muito forte que nunca desaparece. Na maior parte das vezes, quando sofremos por alguém que morreu, sofremos por nós mesmos, pela nossa perda. Ai, meu Deus. Era tão difícil traduzir isso. Eu ficava tentando dar uma afofada, né? Porque ele ficava falando. Lembra do termo autocentramento? Imagina que alguém a quem você ama e bastante apegada, e qual você é bastante apegada, morre agora. Ele viveu uma vida virtuosa e agora se foi e tem um renascimento ainda mais favorável. Por que você está triste? Você está triste por si mesmo. Como uma mãe que fica triste quando o filho viaja para fazer faculdade. É bom ele ter ido para longe. Ele foi estudar. Portanto, a conexão kármica com qualquer ser, seja humano ou não termina com a morte. Por isso, se é muito significativo gerar pensamentos de bondade amorosa, aspirações de amor para alguém que está vivo, que está perto ou que se mudou para muito longe, também é muito significativo continuar enviando suas aspirações amorosas, metabhavana, para alguém que não tem mais o mesmo corpo. Então, quando saímos da nossa própria sensação de perda, e realmente de verdade, pensamos no bem-estar de alguém que seguiu adiante, podemos continuar a enviar nossos pensamentos de bondade amorosa. Principalmente quando eles ainda estão no bardo, em que eles podem verdadeiramente sentir, ter consciência desses pensamentos amorosos. Pratique Tonglen para eles. Pode realmente trazer benefícios, especialmente nesse período dos 49 dias do bardo, né? Mas mesmo que meses ou anos tenham se passado, a conexão nunca termina. Portanto, envie o pensamento, onde quer que você esteja, seja qual forma você tem agora. Eu lhe desejo bem. Eu ainda te amo. Ainda me importo contigo. E se alguém que é o objeto do seu amor, se há alguém que é o objeto do seu amor, deixe que siga adiante. Não fique triste se ele não está mais aqui. Nós estamos todos em movimento. Essa é a nossa natureza. Isso é muito importante. Começou, foi bem esse retiro, né? Foi logo uma pergunta que toca todo mundo a qualquer momento, né? Por mais que a gente queira fugir, queira esquecer, queira fazer de conta que não, a morte vive batendo na nossa porta, né? Ou na nossa, na porta do lado, ou em algum lugar. Mas a gente não consegue ficar longe por muito tempo, né, desse pensamento. E nem deveria, né? Obviamente. Ele é um dos pensamentos que transforma a mente, né? É a combinação da impermanência, né? É a forma mais grosseira de impermanência. Mas fazer esse esforço, né, para enxergar essa visão mais ampla, mas de longo prazo, né? De gente enxergar a história completa, né? Mas a gente parece que entra num transe, assim, né? Quando a gente nasce, né? Quando a humanidade, né? Pelo menos ocidental, ela parece que vive nesse transe, nessa visão que é estreita. É difícil. Sabe, semana a gente perdeu um amigo do SEB. Eu sofri pra burro, eu não consigo também manter isso aqui muito claro, né? Muito presente, assim. A gente sofre. Mas o fato é que a gente sofre pela gente, né? O outro que se a gente realmente se preocupa com o outro, é melhor a gente não ficar sofrendo só, né? Claro que a gente vai sofrer, mas melhor a gente não ficar sofrendo só, né? A gente continuar nutrindo essa conexão, porque isso vai fazer muita diferença. Essas preces que a gente faz para nós, essas aspirações, elas entram nessa conta, né, de karma e de preces e de aspirações e de bênçãos, elas vão entrando nessa conta, né? Então, fala, Morém. Pode falar.
Você falou se era para reclamar, deixa eu dar uma reclamada. Eu não me conformo muito porque parece uma contradição. Essa coisa de você ter uma conexão, um nexo, uma conexão entre causas e condições e preces. Então, assim, eu vou fazer preces para ter um renascimento. Caramba, isso para mim me cheira um puta autocentramento também, sabe? Depende da prece, fazer prece. Não, pois é, mas prece. Não, a gente Outra não coisa, prece, ao né? longo da história da humanidade, hoje nós somos 7 bilhões e um pouco, mas o que já veio, já morreu, coloca 10 bilhões que já passaram por aqui. Por que 50 milhões de praticantes budistas tiveram a grandeza ou semearam em algum momento da história e do tempo, sendo que a espiritualidade está fora do espaço-tempo? Eu não sei. Tem uma pegada aí que eu não me conformo muito, porque mistura muito questões relativas a samsara, questões relativas a uma visão dogmática da espiritualidade e assim, uma espécie de olha, se você não fizer, meio que cristiano. Sabe, eu fui coroinha, porra. O que os padres... Esse é o seu problema, então. Deve ter sido. O que os padres me chantagearam... Fui coroinha e estudei em colégio jesuítas a vida inteira. O que eu fui chantageado ao longo da vida... Mas eu não estou entendendo, não entendi o seu ponto. Porque, deixa eu só explicar uma coisinha rapidinho, antes de você retomar. Quando a gente fala que hoje nós temos uma vida com as condições que a gente tem, né? Sejam elas quais forem, mas nós aqui, por exemplo, né? Vidas que são vidas preciosas, de fato, né? Nesse contexto budista, nessa visão budista, né? Não significa que a gente foi budista e fez prece para Buda para a gente ter uma vida humana preciosa. Significa que nós tivemos vidas virtuosas, seja lá do jeito que for, do jeito que tiver sido. A partir de uma visão de virtude que é dada por... Não, lógico que não, Darcy. Não é tudo assim tão relativo, né? Vamos combinar. A virtude é trabalhar a serviço do bem e não a serviço do sofrimento, né? E não causar sofrimento. Não é uma visão dogmática religiosa. É uma visão que não é relativista totalmente, né? Não dá pra gente trabalhar com isso também, né? Com relativismo completo. Visão virtuosa não é no sentido moral, mas no sentido ético mesmo, de não causar sofrimento, né? Essa é a visão budista. Mas eu não acho que é diferente da cristã, não acho que é diferente de nenhuma tradição religiosa, que prega quase sempre a mesma coisa. Amor e compaixão, né? É nesse sentido. Então, a gente teve vidas de alguma forma, a gente semeou causas virtuosas para ter os resultados que a gente tem hoje. Que é misturado também, né? A gente tem conforto, tem uma série de coisas boas, uma série de coisas ruins também, né? Mas as bênçãos, elas entram nessa conta até no sentido de aspiração. Então, não é... Quando eu digo de preces, assim, não é qualquer prece, né? Depende para que você reza, como diz o Alan Wallace, né? Melhor você dedicar méritos para que você não aspire a ter uma vida melhor, né? Mas que você aspire à iluminação. Então, não é qualquer prece, não é budista só, é que a gente está nesse contexto, mas eu não saberia explicar numa outra também visão. Na nossa condição de humanos, de seres humanos, nesse momento, né? Dentro das tradições que a gente tem hoje, assim, disponíveis para a gente, essa visão de virtude que a gente tem, né? Se um caminho espiritual, se tudo correr bem, ele vai nos apoiar nesse caminho, né? Agora, na visão budista, sim. Existe acho que uma coisa que é mais, que eu não sei lá, não sei se é a única visão, mas uma visão de liberação final. Não são todas as tradições que têm essa noção de liberação final, né? De você definitivamente se livrar do sofrimento né? Não sei se são todas as tradições, mas na tradição budista tem esse caminho, foi esse caminho apontado pelo Buda. Não só para nós, seres humanos.
O Buda dá ensinamento para outros seres de outros reinos. Eu sei lá como é que são os ensinamentos do reino dos deuses. Deve ser um escândalo também, né? Chocante demais. Mas para nós, ele apontou esse caminho, né? Mas não é uma coisa dogmática. Assim, não é que é o único, nem que é o único caminho, né? Mas também não sei te dizer, limitação minha mesmo de... Não sei se existe alguma outra tradição que tenha essa visão de liberação final. Acho que Não, eu também sinto que é uma terrível cegueira não conseguir alcançar a profundidade do que estão me transmitindo. Percebe? Eu tenho a sensação que tem alguma coisa aí, tanto é que eu estou há anos, sabe, fuçando, não desistindo. Por outro lado, eu tenho uma sensação que quanto mais eu cavo, mais fundo fica o buraco. E sabe cavar, fazer buraco na areia do mar? Quanto mais você cava... Então, às vezes, comecei a ler um livro do Trungpa agora, que eu estou chocado. Nas primeiras 100 páginas, fiquei chocado, porque não tem nada a ver com o que eu estou aqui realizando aqui agora, entende? Com vocês. Mas tudo bem, isso passa. Eu devo estar de TPM, andropausa, alguma coisa. Não, mas eu entendi agora. O Trungpa tem esse efeito, realmente, né? Agora, não sei, a gente tem várias visões diferentes, né? Também, bom, sei lá, para mim é melhor, eu acho, a partir de um determinado momento, talvez no momento que você tá, também eu acho, que é o momento de você pegar um caminho, né, Darcy? Eu sei que o Trungpa, ele é sedutor, ele é muito interessante, tudo que ele escreve, mas é o que você está dizendo. Parece que choca com o que a gente está vendo aqui, agora, né? E, num certo sentido, choca mesmo, né? Porque aqui o do Johnny vai falar de Dzogchen, né? Esse livro do Trungpa, especialmente, não é um livro do Dzogchen, até onde eu me lembro. Então, claro que existem. E é verdade, se você ficar cavando para o lado, você vai cavar para sempre. Não precisa nem cavar, mas se a gente ficar cavando para o lado, a gente fica cavando para sempre mesmo, né? Agora, não acho, Darcy. Eu acho que, assim, a gente está... Mesmo também o que eu já pude acompanhar você, né? Que a gente anda fazendo juntos, assim, eu não acho que você está ficando cada vez mais longe de qualquer compreensão, sabe? É lógico que a gente tem, certamente, assim, tem um caminho que pode ser mais longo, né, pela frente, pode ser ainda muito longo. Mas eu não acho que a gente está se distanciando, sabe, dessa compreensão. Não acho. Eu acho que não é uma condição super favorável de ter acesso ao Dharma, né, professores. Eu não acho. Eu acho também que pode ser assim, de tempos em tempos, dar uma desfocada. De vez em quando você fala e chega para frente na sua lente, aí dá uma desfocada, o automático funciona. E eu acho pode ser isso também. Outras vezes eu estou mais aberto, mais disposto, menos obtuso do ponto de vista... Quer dizer, quanto menos eu intelectualizo, melhor flui. Isso. Essa é uma coisa... Agora, também, quanto mais fé não raciocinada eu tenho, mais eu fico empenado. Sabe? Tem que ser uma fé de confiança e não uma fé de sectarismo, Perdão, gente, eu estar falando isso aqui, mas eu senti isso, assim, sabe? Tudo bem, vamos tocar o pau. Posso falar? Eu acho que essas angústias sempre vêm, né, no processo, mas é só a prática da meditação, é na meditação, na prática, que a gente avança, não tem outro caminho. A gente pode ficar embaraçado com leituras diversas, pode, às vezes, se confundir com os ensinamentos, mas é só a prática nossa, individual, que pode levar para algum lugar, né? Eu acho que essas discussões cognitivas, elas, né, discutir, ela faz parte do processo, né? Lembra do ouvir, contemplar e repousar, né? Então, o ouvir, basicamente, é o que a gente faz aqui, né? A gente não está ouvindo, a gente está estudando, na verdade, né?
Então, estudar, compreender cognitivamente é uma parte muito importante do processo, né? Mas ela corre, como o Darcy falou, corre esse risco, né? De a gente conceitualizar demais e se perder, porque é fácil de se perder, muito fácil de se perder. Então, a gente vai... É um equilíbrio, realmente, né? A gente vai aprofundando um pouco, ampliando um pouco a visão e deixando aquilo aprofundar. Amplia mais um pouquinho, deixa aprofundar. Porque ficar só na dimensão cognitiva não funciona. Ficar só no silêncio também pode não funcionar, pode demorar muito. Não é esse o caminho que eles apontam para a gente, né? O caminho é o ler, contemplar, repousar. Esse é o caminho clássico do Buda, inclusive, né? E dos lamas nossos também. Tem essa fase do repousar também. Quanto a essa questão da meditação, eu acho que eu estou um pouco indignado com o Trungpa, porque logo no começo ele falou assim, se você acha que você está meditando, você pensa que você está meditando, você não está meditando coisa nenhuma. Eu falei, porra, por que eu fico fazendo 2 horas por dia aqui? Cacete, eu tô perdendo meu tempo, vou levantar, vou pra balada. Incomoda a gente aqui, vai brigar com o Trumpa. Liga pro Trumpa e descasca o Trumpa. Aí, e esse andarilho solitário aí pelo meio do Tibete? Pois é. Que vem dar porrada na gente. Daqui a pouco aparece o Sarará também. Ser feito Trumpa não é fácil. Eu vou tomar esse livro de você, daqui. Tá te atrapalhando. Então tá, meus amores. Acho que... Fala, Bel. Cadê Bel? Aqui. O trânsito que ele fala de uma vida para outra dura 49 dias. Na média, né? 49 dias é o período do bardo, né? Desde o momento da morte até o próximo renascimento. Então, na verdade, esses 49 dias, eles têm mais ou menos 3 bardos, né? Tem o bardo do morrer. É que assim, tem o bardo do morrer, né? O bardo do morrer, ele começa quando você começa a descer a ladeira abaixo, que não vai parar mais. Então, tipo, você recebeu uma notícia de uma doença incurável e tá caminhando para lá, começa o bardo do morrer, né? A rigor. Pode ser muito longo, mas tem uma hora que é mesmo ladeira abaixo, né? Que os elementos vão se dissolvendo, até que, por fim, a consciência se separa do corpo. Aí é o bardo da morte. Aí você tá morto, né? Depois começa o bardo do vir a ser. Então, os 49 dias é desde esse momento que você tá morto, até a concepção na próxima existência, né? Mas tem um bardo do vir a ser também nesse caminho, nesse momento, nesse meio. Que é uma fase em que a consciência já está mais se dirigindo para o próximo renascimento do que presa ainda ao renascimento, à vida anterior, né? Então, tudo isso dura em média de 49 dias, mas depende muito, né? Isso é uma média. Também não sei como é que é a experiência, que 49 dias X, né? Humanos. Eu sei lá como é que é a experiência de 49 dias no bardo, né? Não tenho a menor ideia. Mas é isso, durante 49 dias humanos a gente faz preces, né, que a gente considera que a pessoa está no bardo. Mas como a Alan Wallace disse, essa conexão ela pode ser nutrida para sempre. A gente pode ter o tempo todo. Eu vivo fazendo prece para o meu avô e para minha avó, que morreram faz milhares de anos, assim, né? Eu sei que em algum lugar eles estão, de repente estão do meu lado, sei lá, de repente é meu sobrinho, eu sei lá onde é que está meu avô, né? Onde é que está minha avó? Não é ideia. Mas pode ser, não sei onde eles estão. Mas seja lá onde eles estiverem, que tipo de renascimento eles tiveram, e, né, não importa. A conexão da gente, conexão kármica de pessoas muito próximas, elas têm muito tecido, né? Que vai de novo se cruzando outra vez, sei lá de que jeito, né? Mas a gente pode nutrir esse tecido, assim, toda a vida, né? A gente vai fazendo, isso faz bem pra gente, dá um calor no coração. Mas eu realmente acho que compõe embora o Darcy tenha tido um ataque, agora que eu falei isso, mas eu acho não. O Lama falou pra mim, o Wallace falou pra mim, né, que se fosse só karma, a gente ia ficar indefinidamente nesse bate pra lá e pra cá. Não é só karma, tem as bênçãos ali, né? Então a gente reza, a gente pede para que as pessoas possam, que os seres que a gente ama se abram. Não é que a bênção que a gente está dando para eles, claro que não, né? Mas a gente reza para que eles possam se abrir para receber essas bênçãos, né? E compor essa conta, né? De méritos aí. Que os resultados sejam os mais favoráveis, né? Para os seres todos. Certo, amor?
Luísa Peniano. É só uma sensação. Oi. Quem tá falando? Daniel? Fala, Amorim. Eu. Fala, querido. Só complementando, né, o que o Darcy falou, né? Primeiro que essa questão que a gente está estudando dos 4 pensamentos de transformamento, que ele me deixou em 3, eu acho que sempre toca a gente, né? Eu estava relendo o Budismo com Atitude, e aí a gente sempre cai nisso, né? Porque a gente fica o tempo inteiro buscando coisas e a gente fica quebrando a cara o tempo inteiro, e a gente sempre volta para esse mesmo ponto, né? Aí tem um texto bem pequenininho assim, é nem um parágrafo que eu acho bem bonito, do Jack Cornfield, que ele fala o seguinte: se fizermos um pouco de um tipo de prática e um pouco de outra, o trabalho realizado em uma frequentemente não continua a crescer ao mudarmos para outra. É como se estivéssemos cavando muitos poços rasos ao invés de um profundo. Ao mudarmos continuamente de um método para o outro, nunca somos forçados a encarar nosso próprio tédio, impaciência e medos. Nunca somos colocados face a face com nós mesmos. Então, precisamos escolher um caminho de prática que seja profundo, ancestral e conectado com nossos corações. E então firmar o compromisso de segui-lo pelo tempo que for preciso para transformar a nós mesmos. Isso, para mim, sabe, essa semana eu perguntei a Joana, será que eu sou uma pessoa muito desfocada? Porque eu sou especialista em começar a ler livros, né? Então eu começo a ler um monte de livro ao mesmo tempo e eu tenho uma dificuldade enorme para terminar. Aí isso é o que a gente está fazendo, né? Então a gente vê um monte de mestres, né? Uma oportunidade enorme que a gente tem. Aí a gente fica querendo ler todos os livros de todos os mestres, todos os ensinamentos. Mas a gente já tem o Lama Santa, já tem o Lama Lawrence aí mostrando o caminho completo para a gente. E a gente não consegue ficar cavando no mesmo buraco, né? A gente fica atento sempre na superficialidade, tentando cavar o buraco, aí vê outra coisa nova e corre para fazer outra coisa. Eu acho uma coisa que vale a pena, isso vai acontecer cada vez mais, porque os mestres vêm vindo para cá, né? Você vai ver um Carlo Rinpoche agora em maio, aliás, inscrevam-se. Mas vem o Carlo Rinpoche, que é um grande mestre. Como é que a gente não vai encontrar o Carlo Rinpoche, né? Aí daqui a pouco vem o Ponlo Rinpoche, daqui a pouco vem o Dzigar contra o Rinpoche, daqui a pouco vem... A gente vai... Esses mestres vão continuar vindo, cada vez mais, né? O que é maravilhoso, as pessoas vão se conectando, outras pessoas... Mas o que eu acho que a gente pode fazer é tentar não abrir muito o leque, assim, em termos de estratégias mesmo, né? De prática. Mas a gente também pode trazer, importar, né, desses outros, que nem você fez agora com o Jack Cornfield, né? Paradoxalmente, você falou do Jack Cornfield para depois falar, não, Jack Cornfield não, né? Tchau. Mas também a gente não precisa fazer isso, né? Não, só escuto o Alan Wallace, só vou... Não, a gente pode escutar outras coisas, mas no caminho que eu tô, onde que isso pode me ajudar? No caminho que eu tô. Eu não vou agora começar a fazer uma prática de sadhana, não sei de quem. Não vou, né? Mas se esse mestre vier falar, por exemplo, o Carlo Rinpoche mesmo, ele vai dar uma iniciação Tenzing, né? Iniciação Tenzing, pessoal, não é desvirtuar. É a base do caminho, né? A gente não tem como se perder recebendo uma iniciação de Avalokitesvara, né? É uma base, assim. Agora, não sei, se a gente recebe vem um mestre para dar uma iniciação, não sei do... eu não vou fazer essas práticas, eu nem vou receber essa iniciação, né? Então, acho que a gente tem um momento que a gente tem que começar um pouco a escolher mesmo, né? Mas sem perder, assim, a gente não precisa se fechar completamente, né? Mas a gente pode ir compondo, assim, o que é que está sendo oferecido para a gente, que é precioso também, mas que não vai me arrancar do caminho, né? Não vai, eu vou ter que agora, sei lá, estudar pabu para entender disso, para depois ver onde... Isso, não sei, para mim não dá mais. Para mim não dá mais, sim, né? Eu não faço mais isso. Eu muitas vezes eu vou fazer porque eu vou traduzir para aquele mestre, eu vou estudar aquele professor para entender como ele explica, mas é aquilo, né? Eu não vou me aprofundar. Eu acho que tem uma hora que tem que fazer isso mesmo, né? Senão é isso que o Jack Cornfield falou, a gente vai ficar cavando um monte de pocinho e não vai se encher o saco, não vai ter as dificuldades daquele caminho onde a gente está, né? É isso mesmo, eu acho também.
O Fábio falou, a gente concorda racionalmente que está perdendo tempo no Sansara, mas seguimos perdendo tempo, né? Exatamente. É para isso que servem esses pensamentos racionalmente, né? Mexe com a gente, que nem o Daniel falou, realmente sacode o nosso, né? A gente se dá conta, puta, é verdade, né? Eu concordo, mas e daí? Continuo fazendo a mesma coisa, né? Continuo perdendo tempo. A Pema Chodron me ajuda muito, a Emma falou, a Pema Chodron me ajuda muito e complementa em muitos ensinamentos do Alan Wallace, mesmo sendo linhagens diferentes. Pois é, a gente vai sentindo isso, né? Que alguns mestres falam pro nosso coração, a gente sente, não tem nada, Pema Chodron e Alan Wallace acho que nunca nem se encontraram, né? Pema Chodron, aluna do Trumpa, o Alan Wallace nada a ver com o Trumpa. Mas não é que a Pema Chodron ensina Tonglen de um jeito que toca meu coração, abre meu coração. Então, por que a gente vai se fechar para isso? Ao mesmo tempo, a gente não vai virar aluno da Pema Chodron, fazer retiro com a Pema Chodron, né? Pode também, estou dando só exemplo, né? Nada contra a Pema Chodron nenhum. Pode também, né? Lógico que sim, né? Mas eu acho que mesmo tem uma hora que a gente tem que fechar um pouco o leque, realmente. Senão a gente não chega a mesmo lugar nenhum. Então tá. Pedir para esquentar, esquentou, né? Por favor. Para bater ou desce não caiam na que eu caí de conhecer a biografia do Milarepa. Tá vendo? Olha assim. Eu peguei uma monja maravilhosa falando em espanhol em 30 capítulos a biografia do Milarepa. Eu quase pulei aqui. Só não pulei porque eu falei, não, eu vou pro Copan porque lá é mais alto. Por que, Darcy? Não entendi. Não, por conta da questão da prática. Eu sento a bunda aqui meia hora e acho que estou praticando para burro, estou formando calo na bunda. Aí vou ouvir a história do Milarepa. Porra, sabe quanto que eu vou iluminar? Nunca. Não, o Dalai Lama uma vez falou que se você fizer a mesma coisa que ele, você chega no mesmo ponto que ele. Quanto que o Dalai Lama só? O Dalai Lama falou isso. Só Tcherenzinho. Só Tcherenzinho. Tá bom. Baixa a régua para mim aí, vai, tutora. Baixa você, ué. Eu não falei pega o fito. Então tá, Chuchu. Vamos... Alfredo, não seriam como linguagens e dialetos diferentes tentando expressar algo que não cabe falar? Com certeza. Eles ficam tentando fazer a gente entender de tudo que é jeito. E é isso mesmo, tanto faz. Tanto faz a gente seguir um professor ou o outro. Tanto faz. O ponto é que ele tem que seguir um, né? Senão a gente fica fazendo isso, a gente fica ouvindo tentando entender de várias maneiras, mas é a mesma coisa que eles estão falando, vai chegar no mesmo ponto. Só que um vai falar mais perto do nosso coração, vai ser mais fácil de a gente seguir, né? Mas é isso mesmo, eles ficam tentando explicar como os seres têm preferências, né? A gente tem isso, a gente tem preferências, a gente acha mais legal um do que o outro, então tá bom, eles vão deixando... Vão fazendo isso, né? Vão falando de tudo que é jeito, mas no fim, claro, eles estão falando a mesma coisa. Só que com linguagens diferentes, usando as qualidades que eles têm. Eu lembro que o Lama Santen, o Lama Santen fez o voto de... Eu lembro, super bonito isso. Ele fez o voto de ensinar o Dharma para os alunos dele sem sofrimento. Então, ele é aquele mestre fofo, querido, que todo mundo quer apertar ele, só que bate também, né? Mas não bate muito, não bate publicamente, né? Mas lógico que bate, né? Mas ele não tem, ele fez esse voto, né? Então ele é um mestre doce, né? Caloroso. Tem outros que não. Pega aquela Rubina Curtin, aquela inglesa. As pessoas acham que sai com o olho roxo do ensinamento dela, porque ela bate. A Estela Santin assistiu o ensinamento dela. Falou, Gê, dava pena as pessoas que levantavam a perguntar. Não sei como que as pessoas tinham coragem de levantar a mão a perguntar, porque levantar a mão a perguntar, ela, quê? Fala. Tipo assim, sabe? Não tô entendendo. Qual que é a tua pergunta? Você quer saber o quê? Que ela falava. Eu só nem conseguia articular. Mas assim, era uma baita mestra, né? E tem gente que não gosta muito de fofice, quer apanhar, então vai ser aluna dela. Então eles têm, né, essas qualidades, essas qualidades, né, naturais de personalidade
também vão atraindo pessoas diferentes, né, de formas diferentes. Mas eles estão falando a mesma coisa. Então a gente que fica aí, será que eu sigo Alan Wallace, será que eu sigo Lama Santos, será que eu sigo... eles estão nem aí com isso, a gente que fica, sabe? Eles querem que a gente se ilumine. A única preocupação deles é essa. Se vai ser fazendo isso ou aquilo, não importa, né? A gente é que se confunde fazendo essas coisas. Bom, o fato é que tem uma hora que a gente precisa realmente aprofundar, né? Certo, chuchus? Podemos dedicar? Fazer dedication. Vamos lá. Parece longa vida o lama. Tempo ando de chanchen. Dangyo kansan si pe makarai. Tenzin ke busha pe tempa. Andre trinida shindo seu aze. Takodrola jampe chachen. Pakel sandra menantendu sikan. Alan Wallace Chetrakpa. Ike bushem pusha petenguchi. Zaminchi danke panucho. Sugil tengi utabu selzepa. Noponke kikutse tsetrin. Gedro cantar pelam sutri vaze. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gewadi Nirduda Kyurgan Lama Drakyuni Droachika Malupa Dei Salago Parsho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Muito obrigado, querida. Tchau, amor. Valeu. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos, gente. Obrigada, boa noite. Beijo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Beijo. Salve. Tchau, tchau.